Oi, pessoal. Aqui mais uma vez, irmão Sandro. Eu acabei de fazer a leitura do livro Apologia de Sócrates, né? É um livro de Platão, onde ele procura começar ali a afirmar as bases da sua filosofia. Então, nesse resumo aqui, né, eu imaginei a seguinte linha central, né? Apologia de Sócrates, a verdade que custa caro, mas liberta. Quando a verdade incomoda. Imagine um homem simples sentado numa praça fazendo perguntas. Nada de gritos, nada de armas, nada de ameaças, apenas perguntas. Ele pergunta ao político por que governa, ele pergunta ao religioso por que você crê, ele pergunta ao comerciante por que chama lucro de sucesso e pergunta ao cidadão comum por que vive como vive. Agora imagine que, por causa dessas perguntas, esse homem seja levado a julgamento. Não por roubar, não por matar, mas por incomodar fazendo perguntas. Essa é a história de Sócrates e, dessa forma, essa ainda é a nossa história hoje. Encerrar a leitura de Apologia de Sócrates não é fechar um livro antigo. É olhar para um espelho desconfortável, né, vamos dizer assim. O que realmente está em julgamento, né, na Apologia de Sócrates? À primeira vista, a Apologia parece um texto jurídico, um homem se defendendo, né, diante de um tribunal. Mas, na verdade, não é Sócrates que está sendo julgado. É a cidade, é a cultura, né, de Atenas, é o modo de vida do ateniense. Platão, ao registrar esse discurso, nos mostra algo profundo. Quando uma sociedade julga quem busca a verdade, ela revela seus próprios limites morais. Sócrates não se defende tentando escapar. Ele se explica para permanecer fiel à sua missão. E essa missão pode ser resumida assim: provocar as pessoas a examinarem a sua própria vida. Na missão socrática, né, de acordar as consciências, né, Sócrates se descreve como uma mosca, né? No livro ele fala moscardo, um inseto incômodo que não deixa o cavalo adormecer. Aí ele fica batendo ali o rabo, fica balançando a cabeça, mas a mosca não vai embora. E, consequentemente, o cavalo não consegue dormir. Atenas era esse cavalo, né? Poderosa, rica, confiante, mas uma cidade adormecida para a verdade. Sócrates acreditava que riqueza sem virtude é vazia, poder sem sabedoria é uma coisa perigosa, conhecimento sem humildade é ilusão. Por isso que ele incomodava fazendo perguntas. Você pensa aí num relógio parado, fazer uma pequena ilustração aqui. Conta-se que um homem tinha um relógio antigo, né, herdado de um parente distante, e o relógio não funcionava mais, mas o homem insistia em usar o relógio. Né? Alguém dizia para ele: poxa, esse relógio está parado. Aí o homem respondia assim: não, mas é bonito, é antigo, é clássico, né? Já há um tempo que eu estou com ele. Então Sócrates é como alguém que aponta: você está planejando sua vida por uma coisa que não funciona. E isso incomodava as pessoas. Né? Uma das questões que Sócrates levantava era sobre o falso saber, o maior inimigo humano, né, na opinião dele. Né? Um dos pontos centrais da apologia é a famosa afirmação: só sei que nada sei.
Isso não é falsa modéstia, é um ataque direto ao orgulho intelectual, né? Aquelas pessoas que acreditam que sabem porque são boas em alguma coisa, então acredita que sabe de tudo. Isso é uma das arrogâncias mais comuns, né, que se vê no ser humano. Então Sócrates descobre que políticos acham que sabem governar, poetas acham que sabem explicar a realidade, artesãos acham que sabem tudo porque são bons em alguma coisa. O problema não é saber, o problema é achar que sabe quando não sabe. Hoje isso é ainda mais visível, né? As pessoas se baseiam em opiniões rápidas, certezas absolutas, discussões rasas, gritos em vez de argumento, e infelizmente não raras vezes esse tipo de atitude emocionada ganha de quem tem argumento, né? Infelizmente. Então a apologia nos lembra, essa obra, né? A apologia ela nos lembra uma sociedade que perde o amor pela verdade, que perde o amor pela verdade, substitui o pensamento por slogans, né? Então, a pessoa que vive sem fazer reflexão da sua própria vida, né, segundo a opinião do autor, é o grande perigo moderno. É o grande perigo, né? E hoje, né, comparativamente, seria para nós a mesma coisa. As pessoas não vivem de uma forma reflexiva, né, sobre suas próprias ações e objetivos, né? Sócrates afirma algo radical. Uma vida não examinada não merece ser vivida. Hoje isso soa ofensivo, mas é profundamente atual, né? A gente vive na correria, no consumismo, apenas reagindo às demandas da moda, né? Distraídos, não raras vezes distraídos. Poucos param para perguntar, né? Por que acredito no que eu acredito? Por que vivo do jeito que eu vivo? Por que faço o que eu faço? Por que desejo o que desejo? A vida não é examinada. Hoje ela é viver por um algoritmo, né? A gente reage e volta a reagir alimentando aquilo que a internet nos devolve. Pensa por manchete, pensa por views, pensa por react, e finalmente a gente acaba decidindo por impulso, não raras vezes, né? Sócrates nos chama a responsabilidade interior. E seguindo, né, ele faz a seguinte pergunta, né, na obra lá, principalmente no contexto político, né, verdade ou popularidade, né? No tribunal, Sócrates poderia ter feito um discurso emocional, né? Poderia ter chorado, ter pedido clemência, né? Pedido pena, né? Tenha pena de mim. Mas ele se recusa. E por que ele faz isso? Porque ele sabe que a política que abandona a verdade para agradar a maioria destrói a justiça. E isso atravessa séculos, né? Isso aí você vê, né? Na época da Grécia Antiga, em torno de 5 anos, 5 séculos antes de Cristo, que essa obra foi escrita, né? E hoje nós vemos líderes que só dizem o que dá voto, né? O que ajuda a fazer eles permanecerem no poder, né? Tomam decisões baseadas em popularidade, em aplauso, né? E jamais, né, coisa mais rara que você vê, percebe, é um político dizendo o que é necessário dizer sobre si mesmo, sobre os demais políticos e sobre o próprio povo, né? Jamais, o cara quer manter a popularidade dele, né? Então a obra Apologia de Sócrates, entre outras coisas, né, nos ensina a governar sem compromisso com a verdade é apenas administrar as ilusões, né? Ou a própria manipulação do governante, né? Também poderia se dizer assim, né?
tratando de economia, né, sucesso e a vida virtuosa, né, o caráter, Sócrates não condena o trabalho nem a prosperidade. Ele condena a inversão de valores. Quando a riqueza vira critério de valor humano, algo se perde. O sucesso é visibilidade, né? Hoje o sucesso é visibilidade. Valor é ser produtivo. Dignidade é utilidade. Sócrates confronta isso dizendo: é melhor sofrer uma injustiça do que cometê-la, né? Se assemelha aí àquela lógica do entregar a outra face, né? Essa frase escandaliza, mas ela revela uma verdade esquecida. Caráter vale mais que resultado. Então, finalmente, né, o que Sócrates trata ali, aquela lógica do julgamento, né? Manter a coerência ou fugir da morte, né? Morte ou coerência, né? Condenado à morte, Sócrates poderia fugir. E seus amigos, né, até oferecem ajuda para ele, mas ele recusa. Por quê? Porque fugir seria negar tudo que ele ensinou, né? Como é que você vai encarar as pessoas sobre sustentar a verdade a qualquer custo, se ele, quando é colocado, confrontado, né, com a sua carreira de filósofo e defensor da verdade, ele recua e se esconde, né? Enfim, procura saídas que negam ali o seu próprio ensino. A própria reputação dele seria morta, né? Ele viveria de mais de palavras e não da verdade que ele defende. Então, fugir seria negar tudo que ele ensinou. Sócrates aceita a morte, não por desprezo à vida, mas por respeito e lealdade à verdade. Imagina alguém que passa a vida alertando por uma ponte que está com risco de cair, ninguém ouve, né? Mas ele está ali no início da ponte, né? E ainda que essa ponte caia, né? Ele cai junto para provar eu estava certo. É um pouco radical, né? Mas é o que ele propõe na defesa da verdade. Você tem que cair junto com a ponte. Se a ponte é a verdade, tu cai junto com ela. Ele permanece até o fim porque a verdade não é algo que se usa apenas quando convém, né? Então, assim, por que esse livro ainda é tão atual, né? Não recusa apenas governos, sistemas ou elites, né? Ela acusa cada indivíduo, né? Propriamente, né? Ela nos pergunta: você prefere a verdade ou o conforto? Você prefere estar certo ou ser aceito? Ou ser aceito, né? Você prefere estar certo ou ser aceito? Você prefere viver bem ou parecer bem? A apologia, ela não consola, ela nos coloca, ela nos confronta. Essa que é a verdade. Então, assim, encerrando o estudo desse livro, né? Que não é, obviamente, encerrar o assunto. É conveniente aqui assumir um critério. Sócrates nos ensina que pensar dá trabalho, ser honesto custa caro e viver com coerência exige coragem. Coerência com a verdade, né? Alinhado com a verdade, você tem que ser corajoso, né? Mas também nos mostra algo essencial, né? Sem verdade não há liberdade, sem exame não há dignidade, sem coragem não há humildade, sem coragem não há humanidade. Bom, então é isso aí, pessoal. Obrigado por ter ouvido até aqui. E Deus te abençoe e até uma próxima.